Senhor, toda essa natureza e os bichinhos ao redor, toda essa natureza e os bichinhos ao redor. Moro lá no pé do morro, Olgazinho de Moruzé. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o escritor e contador de histórias Marcelo Fernandes. E aqui eu estou para compartilhar com vocês algo muito especial, que é a história dos Sonhos de Francisco e também o projeto Sonho de Francisco, que é histórias, que é livro e que também tem muitas outras coisas. E quero compartilhar com vocês isso neste momento. Assim, como vocês estavam ouvindo, essa música foi criada, comigo, e também o cantor e músico, Pedro Freire. E assim eu venho compartilhar com vocês agora uma história muito especial, que é a história do casamento das maritacas. As maritacas fizeram um casamento na floresta e assim eu vou contar essa história especial. Então vamos de história! Na floresta da Mata Atlântica, sim, na floresta da Mata Atlântica a gente teve um momento muito especial, que é as maritacas que resolveram então fazer um casamento e convidou todos os bichos. São vários bichos, mas é claro, que todos os bichos queriam ajudar, como o macaco queria ajudar na cozinha, nos alimentos e também outros animais. E tinha um animal muito especial que queria ajudar, que é a preguiça. Então a preguicinha queria também, mas as maritacas não tinham como pensar, como ajudar. Então, simplesmente, olha só, a maritaca pensaram e falou assim: o preguiça pode ficar na entrada do casamento. Então, simplesmente, aí o preguiça ficou, acolhendo os bichos, tudo bem. Mas preguiça que é preguiça, o que aconteceu? Ele dormiu, Dormiu. Então, no momento que dormiu, o que aconteceu? Tem um animal que não foi convidado para a festa. É simplesmente a onça. Então a onça soube que ia ter uma festa e falou: eu vou assim mesmo sem convidar. E aí foi. Chegou, sabe que hora? Na hora do preguiça estar dormindo. E aí a onça veio e chegou perto e, nossa, simplesmente passou pelo preguiça tão quietinha e entrou na festa. E foi aquela barulheira e todo mundo desesperado e a maritaca berrando: a onça, a onça, a onça. E aí o preguiça, que ele é amigo de todos os animais, e assim falou assim para os animais grandes, fortes, como o boi, o búfalo e cavalo, que olha, se precisasse de ajuda, ele ia dar um assobio. Porque preguiça tem aquela unha bem grande, E simplesmente ele fez aquele assobio para que os bichos pudessem vir e ajudar, Então foi chegando o boi, o búfalo, e aí foi chegando todos para cima da onça. A onça viu: vou ficar aqui? Não. Sumiu, desapareceu. Então o casamento das maritacas poderia até acabar, mas não acabou. E simplesmente foi tudo bem, porque o preguiça também salvou. E aí, o que o preguiça fez no final? Preguiça que é preguiça. Viu que estava tudo bem, então dormiu. E assim é a história do casamento das maritacas. Assim, gente, eu trouxe para vocês esta história especial que é criação minha, dos personagens,
tenho esses personagens, que é o Francisco, a Maria e o Zezinho, que faz parte deste livro infantil que eu criei, que é Os Sonhos de Francisco e os Animais da Mata Atlântica. Você conhece, né? A Mata Atlântica. E hoje, né, nesse momento muito especial, que eu fui convidado junto aqui para estar com vocês, para compartilhar, né, desse dia da criatividade, esse dia especial, né, que é até mundial. E assim a gente está aqui para compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Então, desde 2016, quando eu criei essa história, pensando aqui no Vale do Paraíba, que fica na região de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que segue, né, todo o Brasil, né, nessa parte sudeste, sul e um pouco do nordeste, que é a Mata Atlântica. Tem animais silvestres. E assim eu fui colocando dentro de uma história, que depois virou livro. E aí virou um projeto de educação ambiental, onde eu falo sobre os animais, eu falo também sobre as coisas que acontecem com esses animais, através do quê? Da história, sim, através das histórias que eu conto. Então eu acabei criando um projeto para contar história, um projeto para também falar, né, dos animais, de educar através das histórias. E também a apresentação, né, um espetáculo junto com o músico, né, Rafael Gonzá, que é daqui também da cidade de São José dos Campos. E assim a gente faz esse projeto que é simplesmente de contar história, de ouvir música. Ele toca viola. E também vocês ouviram aqui no comecinho, né, essa música criada com o músico Pedro Freire, que é de Taubaté. E ambas essas cidades são aqui do Vale do Paraíba. E assim a gente trabalha essas histórias, trabalha também esse projeto muito especial. E também eu faço algumas oficinas, né? Então, na hora de fazer a oficina, eu também ensino a criar esses fantoches, né, que vocês acabaram vendo, porque criança gosta muito de visualizar, né, a história, ver. Então, a gente sempre trabalha nesse sentido. E também alguns objetos, né, que a gente tem e que a gente acaba criando junto com as crianças, com os adultos, com os professores, com as escolas. Então, a gente acaba fazendo isso uma oficina. E assim sempre dando um sentido para a educação ambiental, porque hoje nós precisamos estar preocupados com o nosso meio ambiente, que interfere muito na nossa vida. Então, para a gente sempre estar conhecendo. E no meu projeto eu tenho mais de 14 histórias, algumas estão no meu canal do YouTube, e outras a gente acaba criando, virando história. Também tenho o segundo livro que acaba sendo poesias. Então eu também gosto de criar poesia, gosto de trabalhar as poesias. Então esse é a poesia das cores, né? Tudo na vida tem cores, tudo no céu tem cores, tudo ao nosso redor tem cores. Então isso é importante. Todo esse trabalho, né, eu tenho feito direcionado as crianças, né? Porque a importância para elas, né, da história e de ter uma história para ela visualizar, para ela se conectar, né, à vida, se conectar às coisas. Então é claro que para a criança a história ela consegue visualizar bem aquilo que ela está enxergando e aquilo que ela vai trazer para dentro de si. Então, através de uma história, muitas vezes, ela pode entender como deve agir, como deve pensar. E essa é a função principal das histórias, né? A história é para nos educar, para nos ensinar, para nos mostrar, para fortalecer a nossa cultura. Então, a gente usa muitas histórias para permanecer a cultura num país, numa cidade, numa região. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba nós temos a cultura caipira. Então, por isso que eu acabei
acabei colocando, né, um visual, né, para pensar no caipira, né, para pensar que existe essa cultura. Então a gente também dá sinais, a gente se prepara para que essa cultura continue, sempre propague para as coisas, para a vida principalmente das crianças. E todo esse meu trabalho, né, que eu tenho feito, tudo isso, a gente trabalha algumas ideias. E eu queria compartilhar também dessa criatividade minha, de criar tudo isso, de você também pensar de como contar histórias e como fazer essa história atingir as crianças, né? Que eu acho que todo mundo gostaria de contar uma história. Acha, eu não tenho capacidade para contar história. Tem, todo mundo tem. A gente vive contando história. Principalmente, sabe quem? Os fofoqueiros, né? Que é uma situação, né? Que eles aí contam histórias, mas não histórias verdadeiras, né? Como diz, né, o velho ditado, eu não invento, né? Ou eu não aumento, né? Eu invento, né? E aí a gente vai pensando, né, nessas histórias que aí simplesmente cada um tem uma história, né? Cada um tem um jeito de falar, de escrever, de pensar. Mas a primeira dica que eu quero passar para vocês, que é a dica de conhecer a história. Então, se você tem uma história, né, que você vai criar uma história, você tem que pensar em algo. Então, por exemplo, eu vou contar uma história, né, simplesmente de um livro. Vou pegar o livro Sonho de Francisco e vou contar essa história. Então, primeiro você precisa ler o livro e conhecer a história. Ao conhecer a história, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, né, ler, tentar entender e trazer a história para dentro de você. E depois você tentar memorizar o máximo dessa história, fazendo partes, né? Então você pega a história, tem um começo, meio e fim. Então você decora a primeira parte, o meio e depois o final. Sempre de uma forma orgânica, que você entenda bem a história para você passar. Então, se você simplesmente pega a história do Sonho Francisco, quais são os personagens principais, quem é que está acontecendo na história, como que se dá essa história, isso tudo você vai entrando dentro de você para você contar. A maneira que você vai contar é do seu jeito. A contação de história dá uma certa liberdade para vocês criarem uma história, né, na hora de contar. Não precisa ser à risca, a não ser que for uma história em poesia, né? Então, por exemplo, tem o poesia de cordel. Então aí muitas pessoas têm que decorar e para você contar, né? Mas sempre vai ter o seu toquezinho, né? O seu jeito. Aquele cara canta bonito, aquele cara toca bonito, aquele cara fala bonito. Mas e você? Tem o seu jeito, é o seu jeito que é o mais importante. Não precisa se preocupar com os outros, né? Tem gente que gosta de copiar. A gente tem ídolos, né? Mas simplesmente a gente precisa saber como conduzir do seu jeito. Então é importante você conhecer o seu jeito. Memorizou a história, a segunda dica, né, que eu posso dar para vocês que eu já dei até uma certa dica, é como contar. Então você vai contar do seu jeito. Você assimilou a história, agora você vai contar do seu jeito. Né? Qual é o seu jeito? Cada um tem uma maneira. Tem pessoas que gostam de falar forte, outras falar mais baixo. Outras pessoas gostam de usar acessórios. Eu criei, né, esses fantoches e também tem alguns instrumentos, que nem um apito. Por exemplo, você pode colocar dentro da história da maneira de você falar. Tem um personagem, então, o personagem de um pássaro. Então você já pode colocar um apito, né, junto. Um cavalo, então você usa o coquinho, né, como eu usei para fazer o barulho do cavalo. E aí você pode criar outros, né? Cada um cria alguma coisa como quiser, né? E assim também você pode criar o seu.
os seus acessórios, de acordo com a história. A história estando na sua cabeça, você já pode pensar. Ah, eu vou contar uma história do divino, né? Que tem aquelas festas do divino. Então, se você usar um traje, né, daqueles da congada, daquelas pessoas que usam aquelas roupas, né, de coloridas, você também pode. Ah, eu vou contar uma história do Nordeste. Então, um chapéu do Nordeste, uma roupa de couro, né? E aí você vai pensando isso. Ah, eu vou falar do Sul, né? Então, qual é a roupa que você pode usar do Sul? Ah, eu vou falar de bichos. Que roupa que eu posso usar para remeter aos bichos? E cada um também tem o seu estilo, né? A roupa também não seria tão importante, a não ser que se for um espetáculo, tiver um cenário. Mas você vai contar uma história na escola, as crianças vão entrar, sabe no quê? Na imaginação. Então é importante você ter uma imagem da história e passar essa imagem para as crianças. Então, na hora que você vai memorizar a história, cria uma imagem e essa imagem você passa para elas. Então, elas vão entrar nesse mundo. A terceira dica que eu dou, né, para vocês é na hora de falar. Então, quando você vai falar, você precisa primeiro conhecer a sua voz. Sua voz é alta ou é baixa? E aí você vai observar o ambiente, né? Qual é o ambiente que você está? Eu estou aqui num lugar fechado, né? Um mini estúdio. Então você não precisa falar tão alto. Ah, eu estou numa quadra. Aí você vai ter que usar alguns acessórios. Por exemplo, o som. Você pode usar outros meios, né? E também você vê como que você fala. Para a criança é importante falar devagar, né? Falar declarado com calma, porque aí a criança ela assimila. Você pode fazer uma brincadeira, tal, mas tome cuidado, que criança é criança e dependendo do público que você estiver, saiba estar atento, né, ao ambiente. Estar atento a uma criança que se mexe, que fala. É importante você estar concentrado na sua história e não concentrado nas crianças, porque você pode até se perder. Com o tempo, a prática, a experiência, é claro que você vai começar a ter jogo de cintura. Então, se tem um menino danado, o que você vai fazer com ele? Né? Aquele menino que agita, que fala, traz ele para a história. Traz ele para brincar, para conversar com você durante a história. Saiba parar a história, brincar e continuar a história. É um exercício que com o tempo você aprende, né? Começa com uma turminha pequena dentro de uma sala de aula, depois vai aumentando, né? Vai se arriscando, vendo. Importante, como eu falei, se você tem muita vergonha, medo para a hora de começar, né? Ai, quem vai falar de mim? Primeira coisa, não pense nos outros, né? Porque eles vão falar de você. Concentra-se em você. Acredite e mostra que você gosta dessa história. Acredite nela. E depois o resto vai andar. Não se preocupe com o que os outros estão falando. Ai, tem gente conversando, tem gente... Esquece, foca sempre numa criança que está prestando atenção, ou num espaço, numa parede, alguma coisa que você possa olhar e não te atrapalhar, né? E aí você se concentra nisso de alguma forma. Quando a gente adquire prática, né, a gente acaba circulando os olhos, aproximando da criança e até conversando. Porque quando você conversa com as crianças, né, durante a história, todos ficam olhando. Então isso pode te ajudar. Pode estar junto com vocês. Então, nessas 3 dicas que eu estou dando, 4, né, terminando, a história, tenta produzir ela do seu jeito, né, e cria algo, né, uma brincadeira, pensa, vai vendo outras pessoas, como que elas contam, como que você faz. O importante de tudo isso é você se conectar às crianças. Conectar as pessoas, né? Procurar saber qual é as crianças, qual é as pessoas que estão ali, qual é o meu público. E aí você está se conectando com eles.
E aí você pode contar essa história. Então é importante a gente memorizar a história, depois criar uma imagem dela, né? Tentar saber qual é o meio, o fim, qual é o começo, tenta colocar uma imagem e passe para as crianças. Não tenha medo, sempre se concentre na hora de falar. Se tiver muita bagunça, muita criança, aquela coisa, concentre em você. Tenta se conectar com você e depois com as crianças. Você vai ter certeza que aí vai ter uma coisa muito especial que você pode trazer. Porque se você falar para 5 crianças, é a mesma coisa de falar para 1000. Desde que você, naquele momento, faça essa conexão. Todas elas vão se conectar com você. É claro que às vezes acontece algumas coisas, que nem comigo aconteceu, uma briga de 2 crianças no meio, né, daquela multidão de crianças, de mais de 300 crianças. E aí, o que eu fiz, né, naquele momento? Você usa discernimento, né? Eu tenho que ter atenção para mim. Eu que eles vão olhar. Então eu peguei um dos meninos que estava brigando e trouxe para o palco. E aí ele ficou meu auxiliar. Ele participou da história inteira. Ele até curtiu. E acabou a briga e não teve problema nenhum. Então tem alguns detalhes que a gente acaba descobrindo na hora. É um clique que vem. Mas isso é com o tempo. Não se preocupe querer saber tudo no momento. A gente passa por apuros. Quantas vezes eu já passei por apuros difíceis. Mas se concentre em você, acredite na história e olha, conta do seu jeito. Porque olha, vai dar muita coisa legal. Então, nesse dia da criatividade, nesse dia especial, eu compartilho com vocês um pouco do meu projeto, um pouco da minha história, né? E também um pouquinho de como contar a história. Então, espero que essas dicas ajudem vocês e que vocês consigam aí fazer uma coisa muito especial no trabalho de vocês, tá bom? Tem muitas histórias que eu criei, que você possa ver, tem algumas oficinas, algumas ideias, que está tudo no meu canal, Marcelo Fernandes, você pode entrar no YouTube ou digitar #Sonhos de Francisco. Você vai encontrar nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, no YouTube, por #Sonhos de Francisco. Sempre coloco todo o meu trabalho, fotos, e assim a gente vai caminhando. E espero que você conte uma história muito especial. Depois fale comigo, manda uma mensagem, né? Fala, olha, eu vi a sua história aqui, e eu também fiz, e consegui, e estamos juntos nessa, né? Então, obrigado a todos, espero poder ajudar vocês, e quero ouvir muitas histórias de vocês, hein? E vamos ouvir mais um pouquinho da música dos Sonhos de Francisco para vocês. Vamos de carroça que sai da roça, meu amigão. Parar as malas, ajeitar a refeição, levar umas frutinhas para o barrigão, levar umas frutinhas para o barrigão. Caminho do bom dia, para o leitão, a galinha botadeira que bota ovo de montão. Na galinha botadeira que bota ovo de montão. Vamos sair por aí, imaginar o mundão. Que é bom sair, imaginar de montão. Vamos de carroça que sai da roça, meu amigão. Vamos de carroça que sai da roça, meu amigão. Tchauzinho, obrigado!